Existe um tipo de dor que quase ninguém consegue explicar direito. É a dor de ter sido deixado de lado por alguém que, um dia, teve acesso ao seu carinho, à sua lealdade, à sua presença, e mesmo assim, não soube valorizar. E o mais difícil nem sempre é a perda em si. Muitas vezes, o que mais machuca é a sensação de que a outra pessoa simplesmente foi embora, como se nada do que você entregou tivesse importância. Como se o seu valor pudesse ser esquecido com facilidade. Como se a sua ausência nunca fosse fazer diferença. Mas é exatamente aqui que a maioria se perde, porque quando alguém nos rejeita, a primeira vontade é correr atrás, explicar, insistir, tentar ser entendido, tentar ser escolhido mais uma vez. Só que quase sempre é isso que destrói o pouco poder que ainda restava. O estoicismo ensina algo que poucas pessoas têm maturidade para aceitar. O verdadeiro arrependimento não nasce quando você implora para ser notado. Ele nasce quando você para de lutar por quem não soube te enxergar e começa a se tornar alguém impossível de ignorar. Quem te perdeu pode até parecer indiferente no começo. Pode até agir como se já tivesse seguido em frente. Pode até fingir que a sua ausência não pesa. Mas o tempo tem uma forma cruel de revelar aquilo que o orgulho tentou esconder. E quando alguém perde uma pessoa rara, o arrependimento não vem na hora. Ele vem depois, quando já é tarde, quando a falta aperta, quando o vazio aparece, quando a vida mostra que nem tudo o que se perde pode ser substituído. Neste vídeo, você vai entender 8 passos estoicos que não servem apenas para fazer alguém se arrepender. Eles servem para reconstruir a sua dignidade, restaurar a sua força e transformar a sua dor em um tipo de poder que não precisa gritar para ser sentido. Porque no fim, quem realmente te perdeu não sofre quando você implora. Sofre quando percebe que você floresceu sem ele. Desapareça da necessidade de ser validado. O primeiro erro de quem foi ferido é tentar provar que ainda merece amor. É tentar mostrar que era suficiente, que era leal, que fazia bem, que esteve presente de verdade. Só que existe algo que você precisa entender com clareza. Quando você implora para ser valorizado, você entrega ao outro o poder de decidir quanto você vale. E isso é devastador, porque sem perceber, você começa a se diminuir diante de alguém que já demonstrou que não está olhando para você com a profundidade que você merece. Você se explica demais, insiste demais, tenta ser entendido por alguém que já escolheu não te enxergar da forma certa. E esse é um dos movimentos mais dolorosos que alguém pode fazer depois de ser rejeitado. Muita gente acredita que, se insistir mais um pouco, a outra pessoa vai finalmente perceber o que está perdendo. Mas quase nunca é assim que funciona. Na maioria das vezes, quanto mais você corre atrás, menos a sua ausência pesa. Quanto mais você tenta ser escolhido, mais você ensina ao outro que pode te perder e ainda assim continuar sendo o centro do seu mundo. E isso destrói o impacto que a sua retirada poderia causar. O estoico entende algo que muda tudo. Valor real não se anuncia, se sustenta. Você não precisa convencer ninguém da sua importância. Quem precisa ser convencido do seu valor já está emocionalmente incapaz de reconhecer quem você é. Por isso, o primeiro passo é simples, mas poderoso. Pare de buscar validação em quem não soube te reconhecer. Pare de tentar provar. Pare de implorar por clareza. Pare de mendigar presença. No momento em que você sai desse lugar de necessidade, algo começa a mudar. O desespero desaparece e o silêncio começa a trabalhar por você. E muitas vezes, é exatamente quando você para de pedir para ser visto que a sua ausência finalmente começa a ser notada. 2. Domine o impulso de reagir na hora. Quem te perdeu, no fundo, espera uma coisa de você: reação. Espera desespero, cobrança, mensagem impulsiva, indireta, drama, explosão emocional. E é exatamente por isso que o autocontrole se torna uma arma tão poderosa. Porque quando você reage no calor da dor, você entrega ao outro uma prova de que ainda tem poder sobre o seu emocional. Você mostra que ainda está preso à situação, que ainda está sendo movido pela ferida, que ainda está disponível para entrar no jogo que te enfraquece. E esse é um dos maiores erros que alguém pode cometer quando está sofrendo por não ter sido valorizado. O estoicismo ensina que a primeira batalha nunca é contra o outro. A primeira batalha é contra si mesmo, contra o impulso de responder,
contra a vontade de se explicar, contra a necessidade de devolver a dor na mesma hora, porque emoção sem disciplina vira autossabotagem. Muitas pessoas destroem completamente o próprio valor nos primeiros dias de uma rejeição, justamente porque não suportam o silêncio, não suportam a dúvida, não suportam o desconforto de não ter o controle, então agem. E quando agem impulsivamente, dizem coisas que não deveriam. Fazem movimentos que diminuem sua imagem, se expõem de um jeito que mais tarde se arrependem. A pessoa estoica faz o oposto. Ela sente a dor, mas não se entrega ao impulso. Ela respira antes de reagir. Ela se afasta antes de implorar. Ela silencia antes de se humilhar. E é nesse espaço entre o sentimento e a ação que nasce o poder. Porque quando você não reage como esperavam, você quebra o padrão. Você deixa de ser previsível. Você deixa de ser fácil. E isso cria algo muito mais forte do que qualquer discussão: respeito. Quem domina a própria emoção não só protege a própria dignidade, como também tira do outro a sensação de controle. 3. Transforme a sua ausência em presença psicológica. Existe uma verdade que muita gente demora para aceitar. Algumas pessoas só percebem o valor da sua presença quando deixam de ter acesso fácil a você. Enquanto você está sempre ali, sempre disponível, sempre pronto para responder, sempre orbitando a vida da outra pessoa, o seu valor emocional fica escondido atrás da sua facilidade. E é por isso que tanta gente é tratada como algo garantido. Não porque não tenha valor, mas porque se tornou previsível demais. A presença excessivamente disponível, quando não é valorizada, deixa de ser vista como privilégio e começa a ser tratada como rotina. E o ser humano raramente respeita aquilo que acredita que pode acessar a qualquer momento. É por isso que a sua ausência, quando bem posicionada, se torna uma presença psicológica poderosa. Quando você para de aparecer, para de reagir, para de se oferecer, para de deixar sinais de que ainda está ali emocionalmente preso, algo começa a acontecer dentro da mente de quem te perdeu. O silêncio gera estranhamento. A falta de acesso gera desconforto. A quebra da previsibilidade gera inquietação. A pessoa começa a perceber que você já não está mais ocupando o mesmo lugar. E isso, muitas vezes, dói muito mais do que qualquer mensagem longa tentando explicar a sua dor. Porque o que machuca não é a cobrança. O que machuca é a percepção de que o acesso foi perdido. Mas atenção, isso não é sobre joguinho. Não é sobre manipulação barata. É sobre dignidade. É sobre parar de se manter emocionalmente disponível para alguém que não soube cuidar do que recebeu. Quando você se retira com firmeza, sem escândalo, sem desespero, sem implorar, a sua ausência ganha peso. E quando uma ausência ganha peso, ela começa a falar por você. Muitas vezes o arrependimento não começa quando a pessoa lembra do que você disse. Começa quando percebe que já não consegue mais sentir a sua presença como antes. Se você está ouvindo isso e sente que alguém realmente não soube te valorizar, comenta aqui embaixo: eu nunca mais vou implorar. E continua até o final, porque os próximos passos são exatamente onde a maioria descobre como transformar dor em poder e fazer quem te perdeu sentir o peso real da própria escolha. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado.
E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. 4. Pare de tentar ser lembrado e torne-se impossível de esquecer. Muita gente, depois de ser deixada de lado, entra numa armadilha silenciosa. Tenta ser lembrada a qualquer custo. Posta indiretas, tenta chamar atenção, força presença, procura algum jeito de permanecer viva na mente de quem foi embora. Mas existe um erro profundo nisso. Quem insiste em ser lembrado quase sempre transmite carência. E carência raramente desperta arrependimento verdadeiro. O que desperta arrependimento é outra coisa. É quando a pessoa, com o tempo, começa a perceber que aquilo que perdeu não era comum, que o que você entregava não era fácil de encontrar, que a sua energia, a sua profundidade, a sua lealdade, a sua paz, eram muito mais raras do que pareciam. O estoicismo ensina que você não precisa reaparecer para marcar presença. Você precisa evoluir ao ponto de se tornar memorável pela essência. Pessoas esquecem rostos, esquecem conversas, esquecem promessas vazias, mas não esquecem com facilidade aquilo que trouxe verdade, presença, calma, intensidade e profundidade. Quando alguém te perde e depois tenta seguir em frente, a vida começa a fazer comparações. E é nessas comparações que o valor que antes foi ignorado começa a se revelar, não porque você insistiu em ser lembrado, mas porque ninguém conseguiu entregar o que você entregava da mesma forma. Então pare de lutar para ocupar a memória de alguém. Em vez disso, ocupe a sua própria evolução. Eleve sua postura, eleve sua forma de falar, eleve sua energia, eleve sua maturidade emocional. Torne-se uma versão sua tão mais forte, tão mais consciente e tão mais rara, que a lembrança de você comece a incomodar naturalmente. Porque no fim, você não precisa aparecer mais. Você só precisa se tornar tão difícil de substituir que a memória da sua ausência comece a fazer barulho dentro de quem te perdeu. 5. Use a dor como combustível de evolução. A maioria das pessoas usa a dor para se destruir. Se afasta da própria rotina, abandona os próprios objetivos, perde disciplina, se entrega ao vazio, revive a mesma cena 1000 vezes na cabeça e começa a existir em função da ferida. E isso é compreensível, mas também é perigoso. Porque quando você faz da dor o centro da sua vida, você deixa de ser protagonista da sua reconstrução e passa a ser prisioneiro daquilo que te machucou. Você começa a girar em torno da perda, em torno da rejeição, em torno da ausência, em torno daquilo que não voltou. E quanto mais tempo você permanece nesse lugar, mais a dor deixa de ser um sentimento e começa a virar identidade. Mas o estoicismo mostra um caminho completamente diferente. Ele ensina que a dor pode ser um veneno ou pode ser um combustível. E a escolha entre uma coisa e outra define quem você vai se tornar depois da queda. Existe algo que choca profundamente quem te subestimou. Não é te ver sofrendo, é te ver crescendo. É perceber que aquilo que deveria ter te quebrado, te refinou, que aquilo que parecia o seu fim se tornou o início da sua melhor versão. Quando você pega a dor e transforma em disciplina, em autocuidado, em rotina, em evolução física, mental, emocional e espiritual, você muda completamente a narrativa. Você deixa de ser a pessoa que ficou esperando o reconhecimento e se torna a pessoa que usou a rejeição como impulso para subir de nível. É por isso que este passo é tão poderoso, porque ele tira o foco do outro e devolve o foco para você. A dor pode te afundar, ou pode te esculpir. Ela pode te enfraquecer, ou pode te lapidar. Então use esse momento para reconstruir seu corpo, sua mente, sua energia, sua identidade, seus limites, sua disciplina. Volte a se pertencer. Volte a se respeitar. Volte a ser alguém que não vive em função de quem foi embora, mas em função daquilo que decidiu construir. Porque quando sua dor vira evolução, o arrependimento do outro deixa de ser meta e se torna consequência. E não existe resposta mais forte do que isso. Transformar a ferida que quase te destruiu na força que te tornou impossível de ignorar. 6. Pare de querer que eles sofram e comece a querer sua paz. Existe uma armadilha emocional que engana muita gente.
A pessoa para de mandar mensagem, para de correr atrás, para de se expor e acha que superou. Mas por dentro, ainda continua vivendo em função da reação do outro. Ainda imagina o arrependimento, ainda sonha com a volta, ainda deseja que a outra pessoa sinta a mesma dor, ainda espera, em silêncio, o dia em que o outro vai sofrer pelo que fez. E embora isso pareça força, muitas vezes ainda é dependência, porque enquanto a sua paz depender do sofrimento de quem te perdeu, você ainda continua emocionalmente preso à mesma história. Você ainda está conectado à mesma ferida. Você ainda está deixando o seu bem-estar nas mãos de alguém que já provou que não soube cuidar de você. O estoicismo ensina algo muito mais profundo do que fazer alguém se arrepender. Ele ensina a libertação. Ele ensina que o verdadeiro poder não está em assistir o outro sofrer. Está em não precisar mais disso para seguir em frente. Está em chegar a um ponto em que você já não precisa mais da volta, do pedido de desculpas, da culpa, da saudade, da confirmação, do arrependimento, para saber quem você é. E quando você alcança esse nível, sua energia muda completamente. Sua postura muda, seu olhar muda, sua presença muda. Você deixa de agir a partir da carência e começa a agir a partir da consciência. Você deixa de existir em função do que o outro sente e volta a existir em função do que você decidiu se tornar. E existe algo muito poderoso nisso. Muitas vezes é exatamente quando você solta de verdade que a outra pessoa começa a sentir sua falta com mais força. Não quando você está preso, não quando você está esperando, não quando você está monitorando, mas quando você finalmente se desprende, quando você para de olhar para trás, quando você para de alimentar cenários, quando você escolhe sua paz em vez do caos emocional, porque o seu silêncio nesse ponto já não é estratégia, já não é jogada, já não é tentativa de causar impacto. O seu silêncio se torna liberdade. E poucas coisas mexem tanto com quem te perdeu quanto perceber que você já não está mais emocionalmente disponível, nem mesmo para o arrependimento dele. Então pare de monitorar, pare de imaginar, pare de esperar sinais. Concentre-se em reconstruir a sua vida, a sua mente, os seus limites e a sua paz. Porque o verdadeiro poder começa quando você já não precisa mais que alguém sofra para sentir que venceu. E quando você chega nesse nível, quem te perdeu finalmente percebe que não perdeu apenas a sua presença, perdeu o acesso à sua alma. Se esse vídeo está falando com a sua alma, deixa o seu like agora e se inscreve no canal, porque aqui você aprende a se tornar emocionalmente forte, silenciosamente valioso e impossível de esquecer. E partilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque os próximos passos são os mais poderosos de todos. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. 7. Torne-se tão difícil de substituir que a perda se torne clara. Nem toda perda dói na hora. Algumas perdas só começam a doer quando o tempo revela o que realmente foi embora. E isso acontece porque muitas pessoas só percebem o valor de alguém no contraste. Só entendem a profundidade de uma presença quando passam a conviver com relações rasas. Só reconhecem a paz que tinham quando começam a experimentar o caos.
Só percebem a lealdade que receberam quando encontram ego, frieza, superficialidade, inconsistência e ausência emocional. É por isso que o arrependimento verdadeiro muitas vezes não chega no momento da separação. Ele chega depois. Chega quando a vida começa a comparar. E quando a vida compara o raro com o comum, o raro sempre pesa mais. O estoicismo não te ensina a competir com ninguém. Ele te ensina a se tornar alguém tão sólido internamente que a sua presença deixe marcas difíceis de apagar. Profundidade emocional é rara. Lealdade é rara. Maturidade é rara. Consistência é rara. Paz é rara. Estabilidade é rara. E quando você reúne tudo isso dentro de si, você se torna alguém difícil de substituir. Não porque é perfeito, mas porque carrega um tipo de valor que o tempo revela com crueldade. Pessoas podem até sair achando que encontraram algo melhor. O ego pode até fazer parecer que foi fácil seguir em frente. Mas a vida, cedo ou tarde, testa toda escolha. E é nesses testes que muitos descobrem, tarde demais, que perderam alguém que não se encontra facilmente. Então não tente vencer pelo ciúme. Não tente vencer pela aparência. Não tente vencer pela disputa. Vença pela essência. Fortaleça seu caráter. Fortaleça sua palavra. Fortaleça sua estabilidade emocional. Torne-se alguém que não precisa implorar para ser lembrado, porque a própria qualidade da sua presença se torna uma referência difícil de apagar. Porque quando o tempo compara, quem é raso pode impressionar por um momento, mas quem é raro deixa falta. E quando a falta de alguém raro começa a apertar, o arrependimento deixa de ser uma ideia distante e se transforma numa dor silenciosa que o orgulho já não consegue esconder. 8. Chegue ao nível em que, mesmo que voltem, você já não seja o mesmo. Esse é o passo mais poderoso de todos. Porque ele representa o momento em que você para de viver em função do que perdeu e começa a viver a partir do que construiu dentro de si. Muitas pessoas, no fundo, ainda alimentam uma esperança secreta. A esperança de que um dia quem foi embora volte, peça desculpas, reconheça o erro, tente recuperar o que deixou para trás. E embora isso possa até acontecer, existe algo muito mais importante do que a volta: quem você se torna até lá. Porque o verdadeiro ápice do estoicismo não é fazer alguém voltar, é evoluir tanto que, se essa pessoa voltar, ela já não encontre a mesma versão sua. Quem te perdeu pode até reaparecer. Pode voltar quando a saudade apertar. Pode procurar quando o vazio bater. Pode tentar de novo quando perceber que a vida não entregou o que prometia. Pode se lembrar de você quando as comparações começarem a machucar. Mas se você fez o trabalho interno certo, essa pessoa não vai encontrar mais alguém disposto a aceitar migalhas. Não vai encontrar mais alguém carente, disponível a qualquer custo, pronto para reabrir a porta só porque a saudade apareceu. Vai encontrar alguém com limites, com consciência, com dignidade, com novos padrões, com uma paz que já não pode mais ser negociada. E isso é devastador para quem acreditou que poderia voltar e encontrar o mesmo acesso emocional de antes. É aqui que o arrependimento se torna mais profundo, porque a pessoa não percebe apenas que te perdeu, percebe que o tempo não te deixou esperando, percebe que a dor não te congelou, percebe que a rejeição não te quebrou da forma que imaginava, percebe que você mudou, que você cresceu, que você amadureceu, que você já não é mais acessível da mesma forma. E esse é o nível mais alto de poder emocional. Não fazer alguém voltar, mas se tornar tão inteiro que, mesmo que volte, já não tenha mais o mesmo poder sobre você. Porque o seu verdadeiro triunfo não está em ouvir "eu me arrependo", está em poder responder dentro de si com paz: eu já não sou mais a pessoa que aceitava tão pouco. Escute isso com atenção. Quem te perdeu pode até sorrir no começo. Pode parecer indiferente, pode agir como se nada tivesse acontecido. Pode fingir que seguir em frente foi fácil. Pode até tentar te fazer acreditar que a sua ausência não fez diferença. Mas o tempo é cruel com quem não soube valorizar o que era raro. Porque o tempo revela. O silêncio revela. A ausência revela. A comparação revela. A carência revela.
O vazio revela. E quando a vida começa a mostrar com clareza aquilo que realmente foi perdido, o arrependimento chega. Só que quase sempre ele chega tarde. Chega quando você já não está mais esperando. Chega quando você já se reergueu. Chega quando você já aprendeu a se pertencer de novo. Chega quando você já transformou a ferida em força e a rejeição em consciência. Então nunca transforme sua dor em humilhação. Nunca transforme rejeição em desespero. Nunca entregue sua dignidade tentando arrancar de alguém uma valorização que deveria ter vindo naturalmente. Transforme a dor em disciplina. Transforme a ausência em força. Transforme a perda em evolução. Transforme o silêncio em poder. Porque a melhor resposta para quem te perdeu nunca foi implorar. Nunca foi se explicar demais. Nunca foi tentar provar que merecia amor. A melhor resposta sempre foi se tornar alguém tão forte, tão inteiro e tão raro, que a própria vida obrigue o outro a perceber, tarde demais, o que deixou escapar. E no fim, essa é a maior lição de todas. Quem te perdeu pode até se arrepender, mas o seu verdadeiro triunfo não está no arrependimento dele. Está no fato de que você já não precisa mais disso para saber o seu valor. Está no fato de que você voltou para si. Está no fato de que você parou de se diminuir por quem não soube te reconhecer. Está no fato de que a dor não te destruiu. Ela te lapidou. E quando isso acontece, você descobre algo que muda tudo. O maior poder não é fazer alguém voltar. É se tornar alguém que nunca mais aceita ser tratado como se fosse pouco. Se esse vídeo falou com você, comenta agora. Minha dor vai virar poder. Deixa o seu like, se inscreve no canal e partilha com alguém que precisa parar de implorar e começar a se reconstruir. Porque aqui a dor não te destrói. Ela te transforma em alguém impossível de esquecer. Até o próximo vídeo.